Bom dia. 16ª aula do curso de superfícies de rima. E hoje nosso objetivo é discutir superfícies de rima hiperelípticas. Então, vamos começar, como sempre, com uma breve revisão. Então, toda superfície de rima, o que a gente viu na aula passada, né? A gente viu que toda superfície de rima compacta é isomorfa, uma curva projetiva, ou seja, admite um mergulho em um espaço projetivo. E a gente conseguiu ainda construir o mergulho, de certa maneira, natural, né, para toda a superfície de rima de gênero maior ou igual que 2, simplesmente olhando para o sistema linear completo 3 vezes o divisor canônico, né, determinado por 3 vezes o divisor canônico. Tá certo? A gente discutiu também as superfícies de rima de gênero 1, né, e viu que todas elas admitem um mergulho em P2, onde elas são identificadas como uma cúbica. E hoje a gente vai ver a gente vai focar numa outra descrição que a gente também deu na aula passada de superfície de rima de gênero 1, que é que elas podem ser vistas como um recobrimento de P1 ramificado de 2 a 1, ramificado em 4 pontos. E por trás desse fato está que você tem uma aplicação de uma superfície de rima qualquer em P1 de grau 2, então, a aplicação direta de Riemann-Hurwitz diz que eu tenho exatamente 2G mais 2 valores críticos e 2G mais 2 pontos críticos. Então, deixa eu lembrar como é que é essa história no gênero 1. Né? Então, era isso. Quando eu tenho uma superfície de rima de gênero 1, a Riemann-Roch me diz que a H0 de x, ou xp mais q, é igual a 2. Então, eu posso usar esse sistema linear para definir uma aplicação em P1, certo? E ela vai ter grau 2, e vou ter, então, 4 pontos críticos, né? 4 é igual, nesse caso, 2G mais 2. E a gente viu que essa descrição, né, permite a gente recuperar ou recuperar uma equação para a minha superfície de rima, né? Porque quando eu marco esses 4 pontos e considero a seção de OP14 associada a ele, eu posso recuperar a minha superfície fazendo a aplicação, que é, digamos, potência de 2, né? Que eleva ao quadrado uma seção do fibrado OP1 de 2 e vai parar no fibrado OP1 de 4, e tomando a pré-imagem, a gente obtém a minha superfície, recupera a minha superfície. Importante entender que é uma construção, que está acontecendo aqui, algo muito concreto, né? Se eu fico no aberto, trivializo o OP1 de 2 no aberto C, de P1, eu posso escrever, então, essa minha superfície X, que está aqui, deixa eu chamar de Y, X, né? A gente já sabe que é uma cópia, ela vai ser descrita por uma equação desse tipo, né? Y² igual a f de x, onde o f é justamente o polinômio de grau 4 que eu obtenho se eu restringo ao mesmo aberto essa minha seção de OP1 de 4, se eu tomo trivializações compatíveis dos dois. Tá certo? Agora, se dizer que eu estou com uma seção de OP1 de 2, é entender que quando eu vejo essa variedade, o espaço total de OP1 de 2 como fibrado sobre P1, quer dizer que quando eu faço mudança de coordenadas, né, que aqui eu estou com P1, anotado, se eu considerar aqui na base coordenada 1 sobre S, o 2 quer dizer que quando eu vejo a ação na fibra, né, lembra que a fibra tem que ser identificada por meio de uma aplicação linear, então T tem que ser um múltiplo do Y, e o 2 está dizendo que esse múltiplo é o S2, ou seja, T igual a S2 vezes Y. Esse 2 que está aparecendo aqui é o mesmo 2 que aparece aqui. Tá bom? E isso permite, né, quando eu escrevo essa curva, esse polinômio nessa outra coordenada, né, ele vai virar uma função meromorfa,
né? Vai ser isso aqui, t ao quadrado dividido por s a 4, f igual a f de 1 sobre s. Mas se eu limpo os divisores, os polos, né? Esse cara, como um polinômio f tem grau 4, esse aqui vai ter polo de ordem no máximo 4. Se eu limpo os polos, multiplicando por S4, eu vejo que nessa outra carta, minha x é definida por uma expressão que é da mesma forma que ela era na outra carta, né? Então, isso aqui é a expressão de x no infinito. Estou olhando na carta aqui. Bom, então é algo muito concreto e seria interessante, talvez, dado o quão concreto que a gente está vendo, a gente poderia se perguntar, por exemplo, como exprimir nessas coordenadas as formas holomorfas em x, né? Eu estou com x de gênero 1, então eu sei que eu tenho apenas uma. Qual será o aspecto dessa forma? E é o que eu estou explicando, como fazer aqui, né? Então, se eu tenho y ao quadrado igual a f de x, se eu faço a diferencial dessa expressão, eu obtenho que 2y dy é igual a f' de x dx. É claro que isso só vai valer quando, ao longo da curva, né? Então, ao longo da minha curva x, ou da minha superfície de Riemann x, eu tenho que essa forma 2y dy é igual a f' de x dx. Então, o que acontece é que se eu pegar essa forma meromorfa em C2, ela, quando eu restringo a minha superfície de Riemann x, pelo menos nessa carta, ela vira uma forma holomorfa. Que observe, fora dos pontos em que y é igual a zero, ela é claramente holomorfa. Agora, nos pontos em que y é igual a zero, eu não uso essa expressão, eu uso essa, porque é a mesma. E aqui, lembrando que os zeros dos meus polinômios, meus 4 pontos são distintos, meus zeros são simples, então essa derivada não se anula nesses pontos, e eu tenho que isso é holomorfo também. Agora, quando eu faço a mudança de variáveis, faço x igual a 1 sobre s e y igual a t sobre s ao quadrado, para ver o que essa forma vira aqui, eu obtenho exatamente uma expressão análoga, só difere por um sinal de menos. Então, isso é uma forma holomorfa em toda a superfície x, não só na parte finita, mas também lá no infinito. Então, esse é o gerador de H0 de x, ômega 1 de x. Essa é a forma holomorfa não nula em x. Não todas são múltiplas umas das outras, porque esse cara ele é a dimensão. Tá bom? Muito bem. Então, vamos continuando. Então, eu lembro que a gente fez a definição, que a gente apresentou a definição de uma superfície de Riemann hiperelíptica no final da aula passada, né? E essa definição é justamente de que ela tem uma aplicação 2:1 em P1. Então, como lembra que a gente tem, se eu tenho essa aplicação 2:1, ela tem 2G mais 2 pontos críticos, sempre, isso foi o lema, né, que é a aplicação direta do Riemann-Hurwitz, né? E como ele é 2:1, cada um desses pontos críticos, a pré-imagem é exatamente um ponto em X. Cada valor crítico a pré-imagem é um ponto crítico em X. Tá bom? Então, a gente pode repetir a construção que a gente fez na aula passada, para curvas curvas elípticas, né? Então, eu tenho aqui P1, eu tenho 2G mais 2 pontos, e eu posso pegar uma seção. Então, aqui eu tenho 2G mais 2 pontos, e eu posso pegar uma seção S pertencente a H0, P1, ao P1, 2G mais 2, se anula nestes pontos.
certo? Aqui está o gráfico da seção, né? Ou seja, isso aqui em coordenadas. Talvez se eu escrever essa seção localmente como f, como um polinômio de grau 2g mais 2, isso vai ser y igual a f de x. É uma expressão local. Expressão local. S em C, contigo em P. Tá bom? E, então, esse aqui é uma coisa que está vivendo no espaço total do fibrado OP1 2G mais 2, e eu, como na aula passada, posso considerar a aplicação elevar ao quadrado vinda do espaço total de OP1 G mais 1. E olhando para a pré-imagem, eu defino uma subvariedade y aqui dentro, e que vai ser essa mesma expressão, nessa mesma coordenada, vai ser y ao quadrado igual a f de x. E eu tenho, esse y vai ser isomorfo a x, né? E a minha projeção é simplesmente a projeção em P. Então, aqui os pontos. Então, a situação é completamente análoga com o que a gente fez para curvas elípticas. Então, para curvas hiperelípticas tem uma descrição similar, que é justamente em cartas locais. Né? Tá bom? Então, essencialmente, o que a gente vê do que eu mostrei no slide anterior, né? Isso é quase que evidente. Né? Se eu tenho 2G mais 2 pontos distintos, desculpa. Se eu tenho 2G mais 2 pontos distintos, eu posso fazer essa construção e construir uma superfície hiperelíptica, porque a projeção P1 te dá a aplicação 2 a 1. Né? Tenho aqui duas raízes. E é claro que essa construção vai depender, eu posso construir a mesma superfície com um conjunto de pontos diferentes, mas esses pontos têm que estar relacionados por um automorfismo de P1, que é simplesmente a escolha das coordenadas. Tá certo? Talvez a injetividade é clara sobre a injetividade também, né? Então eu consigo ver que as classes de isomorfismo de superfícies hiperelípticas é associada ao conjunto de 2G mais 2 pontos distintos, módulo automorfismo de P1. Deixo como exercício vocês preencherem os detalhes da demonstração desse teorema, mas essencialmente segue do que a gente discutiu no slide anterior. Agora, para as superfícies hiperelípticas, eu posso fazer a mesma pergunta que eu fiz para as superfícies de gênero 1. Como exprimir as diferenciais holomorfas? Agora a situação é um pouco mais interessante. Né? Eu estou em gênero maior ou igual que 2. Então, eu sei que, por definição, H0 de x e ω1 de x é igual a g. Então, como exprimir essas g-formas? E o ponto é que a gente tem uma descrição completamente análoga à anterior. Né? O que vai valer é que essas formas, x e eu vou tomar coordenadas, né, onde eu estou escrevendo y como f de x, onde o grau de f de x é igual a 2g mais 2. Né? Lembra que no caso de curvas elípticas ele era igual a 4. E eu vou considerar nessas coordenadas as formas xi dx sobre y restritas. Estou vendo o x contido no espaço total do OP1 G mais 1. Né? E em carta no aberto C vezes C. Né? Então, aqui eu tenho a projeção de P1, P1. Então, se eu tomar um C aqui com coordenada x,
eu estou exprimindo a minha x sobre esse c, né, que vai ser um c do c ao quadrado. Eu estou exprimindo por essa expressão. E aí o que eu afirmo é que essas formas geram a base do ômega 1 de x. Então, a primeira coisa que você tem que verificar é que essas formas são, de fato, holomorfas. Mas isso é claro justamente pela mesma razão da vez anterior. Né? Eu posso escrever, diferenciando essa expressão, eu tenho que 2y dy é igual a f' de x dx, tá certo? E como é? Quando eu olho para y igual a zero, quando eu olho para y diferente de zero, f dx sobre y é holomorfo, e quando eu olho em y igual a zero, eu sei que isso é dx sobre y é igual a f' de x, 2y dy. E quando eu estou nos pontos em que y é igual a zero, onde isso aqui poderia ter um polo, eu sei que a f' de x é diferente de zero, portanto, eu tenho que... eu poderia escrever que é 2, né? Eu tenho que a minha forma é holomorfa também, porque aí eu escolho esse outro representante dela, dos y dy. E multiplicar uma forma holomorfa por uma função holomorfa continua holomorfa. Então, em princípio, para qualquer i, essa forma é holomorfa nesse aberto que a gente está olhando. Mas agora a gente tem que ir para o infinito. Quando você vai para o infinito, né, então, como são as mudanças de coordenadas? Lembra que aqui eu tenho s, x é igual a 1 sobre s, né? E aqui eu tenho y, aqui eu vou ter t. Então, t vai ser igual ao y, t vai ser igual a y. Vai ser igual a s ao quadrado, s a g mais 1y, né? Porque o meu fibrado que eu estou vivendo é esse. Tá certo? Então, quando eu faço y dx sobre y, vai ser menos ds sobre s ao quadrado, dividido por t, dividido por s, g mais 1. Então, isso vai ser s, a g menos 1, vai ser para lá, menos ds sobre sobre nada, né? Sobre t. Né? Que tem a mesma expressão de baixo, como a minha superfície também vai ter a mesma expressão, isso é alguma coisa dessa forma. Agora, se eu multiplico por x na potência i, o x é 1 sobre s na potência i, e aqui então vai vir x aí, dividido por s a potência i. Então, para que isso seja holomorfo, eu preciso que o i seja no máximo g mais 1, porque senão eu teria um polo. Então, por isso que aparece o g menos 1 aqui. O i teria que ser no máximo g menos 1. E é claro que a gente tem aqui formas, vocês podem verificar que essas formas são linearmente independentes e, portanto, geram esse meu espaço, que eu sei que tem dimensão g. Então, eu consigo expressar as minhas formas diferenciais de maneira muito concreta. Tá bom, já que eu consigo exprimir elas de maneira muito concreta, eu posso utilizar elas para descrever a aplicação determinada pelo Kx. Né? Então, note que a gente, como eu falei, a gente pode exprimir essa aplicação. Ela é a aplicação que vai aqui, Kx dual. Né? Mas, se eu fixo uma base de Kx,
eu posso exprimir essa aplicação explicitamente, né? De forma não intrínseca, mas que algumas vezes é bom você fazer isso, né? E o que acontece é que agora essa minha aplicação, né, se eu vejo esse cara contido em espaço total de OP1 de G mais 1, usando aquela expressão que eu tenho anteriormente, eu posso exprimir essa aplicação aqui usando aquelas as expressões para ômega, né? Lembra que eu tenho aqui H0 de x, ômega 1 de x. Isso aqui vai ser gerado por A dx sobre y, x dx sobre y, x é g menos 1 dx sobre y. Então, eu posso usar essas expressões para definir esse mapa. Então, se eu uso essas expressões para definir esse mapa, então isso vai ser a aplicação que vai mandar xy contido no aberto C2 aqui dentro, né? Não vou, definida só ao longo da curva, não vou considerar nada fora da curva, é a aplicação que manda esses pontos em 1, x, x2, xg menos 1. Note que, curiosamente, ela não depende da variável y, né? Porque todas elas diferem, essas formas diferem por multiplicação por funções que não dependem da variável y. E o que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu olho na minha curva aqui dentro, eu estou indo para esse espaço Pg-1, quer dizer que esses dois pontos, né, com as coordenadas y distintas, são mapeados no mesmo. Né? Então, se eu considero aqui a projeção em P1, eu vou estar dizendo que eu tenho uma fatoração aqui dessa aplicação por meio dessa aplicação P1. Então, e a aplicação de P1 é justamente essa. Né? Depende da primeira coordenada. Eu estou fazendo tudo num aberto, no complemento do infinito, mas você verifica que tudo isso é coerente e funciona igualzinho quando você passa para o infinito. Então, foi isso que eu escrevi aqui. Talvez aqui a escolha de coordenadas seja um pouco infeliz. Esse y aqui não é o mesmo y. Tá? Eu simplesmente peguei esse x e agora homogeneizei para ver como uma aplicação de P1 e não de C. Mas a aplicação, se vocês olharem, é a mesma. Eu também escrevi na ordem contrária, e aqui tem um G a mais, né? G menos 1. G menos 1, desculpa. Aqui tem um G menos 1, G menos 2, G menos 3. É a mesma aplicação que eu fiz aqui em cima. Bom. Jorge, aqui você está usando mais aquela forma local que a gente deu para essa aplicação, né? Não tanto aquela por hipersuperfícies. É mais a forma local, né? Para dizer isso. Fiz a equação, fica mais simples. Nesse caso particular, eu acho mais simples você ver, já que eu tenho uma base explícita, em geral você não tem uma base explícita. Né? Mas aqui eu tenho uma base explícita e eu vou usar essa base explícita para descrever a minha aplicação. E no final das contas acaba sendo isso, usando essa base. Aí eu convido vocês, não é muito difícil de verificar que, dado uma base explícita, a minha aplicação definida com hiperplanos é exatamente você listar os elementos da base. Porque se eu tenho uma base, é um exercício de você, se você tem uma base explícita, você tem uma base explícita para H0 de x kx, você tem uma base explícita para H0 de x kx dual. Tem muita escolha, e você, usando isso, você expressa essa aplicação e vê que elas, simplesmente, você listar as seções da base explícita de H0 de x kx. Mas eu acho que é um exercício que é melhor vocês fazerem por si só do que eu fazer para vocês.
Mas, no final das contas, você tem as duas descrições e, dependendo do que a gente for fazer, é melhor uma ou melhor outra. Nesse caso, fica bem prático você trabalhar com a descrição explícita. Tá? Então, isso eu acho uma aplicação, né, uma descrição bastante bonita, né? Então, vamos só, para fixar ideias, vamos ver o que está acontecendo. Gênero 2. Eu tenho aqui X. Eu estou indo para P1, que é o KX. E estou indo para P1 aqui. E gênero 2, você lembra que a gente viu que toda superfície de gênero 2 é hiperelíptica. E eu não estou fazendo absolutamente nada. Isso aqui é um automorfismo. Agora, para gênero 3, né, que a gente analisou na aula passada, a gente viu que se eu tiver uma superfície de rima de gênero 3 que não é hiperelíptica, então a imagem dela do canônico em P2 era uma quártica. Não sei se vocês lembram, a gente viu isso. Mas agora, quando ela é hiperelíptica, o que eu tenho? Eu tenho esse mapa aqui para P1, eu estou indo para P1, e esse aqui é o mapa que manda... vamos botar S, vamos botar X... Eu vou fazer em carta da fins mesmo, depois. X ao quadrado. Vamos botar um Z aqui para não confundir com Y de lá. Então aqui vai ficar Z ao quadrado, XZ, Y ao quadrado. Então qual é a imagem? Então a imagem é o seguinte, se eu pegar aqui em P2, isso vai ser o XZ, ou pegar coordenadas ABC. Então o que eu vou ter aqui, AC, é igual a B ao quadrado. Então, a imagem é a curva de grau 2, isso é uma cônica, contida em P2, dado por essa expressão. Então, aqui a imagem é uma cônica em P2. Uma curva lisa, no grau 2, isomorfa P1. E essa é justamente isso, é a minha imagem. Gênero maior, gênero 4, a imagem é o que se chama de curva torcida, curva racional torcida, twisted, a cúbica torcida, twisted cubic, e depois se generaliza em dimensão maior e maior e maior. Tá bom? Muito bem. Agora um corolário. Né? Então, se eu tenho uma superfície de rima hiperelíptica, então eu sei que existe um automorfismo de ordem 2, né? E o ponto é que ele é único. Por quê? Agora, eu posso usar outra descrição, Gabriel. Em vez de olhar explicitamente, agora é mais interessante eu olhar intrinsecamente. Né? Porque se eu tenho um automorfismo I, de X para X, eu tenho uma aplicação induzida das unformas de X para unformas de X. Certo? Que eu pego uma forma e mando para o I estrela do ômega. Agora, se eu tenho uma aplicação induzida entre espaços vetoriais, eu tenho uma aplicação dual induzida entre espaços vetoriais, duais. E quando eu faço essa construção, pego X e envio no projetivizado do H0 de X, ômega 1 de X, dual, eu vejo que o automorfismo aqui vai comutar com a ação do I dual projetivizado que eu obtenho aqui. Certo? Ou seja, essa aplicação linear, quando eu projetivizo, vai preservar a imagem. Eu convido você a verificar isso, mas fica extremamente simples quando eu não vejo essa aplicação explicitamente, mas vejo ela intrinsecamente, por meio de hiperplanos. Mas agora, se a minha curva é hiperelíptica, essa aplicação aqui é o KX, eu sei que ela se fatora pelo
por P1. Né? E aqui eu tenho aquele mapa que eu chamei de eta. Tá? Bom. Então, como essa aplicação se fatora aqui, ela preserva a imagem, então eu tenho uma outra involução aqui. Mas essa tem que ser uma involução, digamos, que estrela aqui, tem que ser uma involução que preserva, lembra qual é essa figura aqui? A imagem aqui é isso. Então ela tem que preservar essa aplicação. Essa minha involução tem que preservar essa aplicação. Em particular, ela tem que mandar, tem que fixar esses pontos e mandar nos pontos embaixo. O que eu quero fazer? Isso. Como ela comuta com essa ação, ela induz uma aplicação aqui embaixo, que, portanto, essa aplicação tem que preservar, vai ter que ser uma involução que preserva 2G mais 2 pontos. Então, essa aqui vai ser uma involução que fixa os 2G mais 2 pontos críticos. Porque ela tem que se fatorar por essa. Agora, uma aplicação de P1 que fixa 4 pontos, né? Ela vai ter Não, desculpa, deixa eu começar de novo, porque eu acho que eu estou fazendo uma confusão. Tá? Eu tenho uma involução. Então, essa involução ela vai sempre induzir uma involução aqui. Até agora eu não usei nenhuma hipótese. Mas ela vai ter... agora eu tenho que usar que ela tem... involução até ordem 2. Tudo bem? Então, ela induz, como ela se fatora aqui, ela induz na base uma aplicação de ordem 2. Tá bom? Agora, se ela tem G mais 2 pontos fixos, 2G mais 2 pontos fixos, essa involução que eu estou induzindo aqui vai ter pelo menos G mais 1 pontos fixos. E eu estou assumindo que G é pelo menos 2. Como ela tem 3 pontos fixos, pelo menos, então ela tem que ser identidade, porque só o único automorfismo de P1 que fixa 3 pontos é a identidade. Fiz uma confusão e estava acabando provando alguma coisa que não ia ser verdade. Tem que usar a hipótese de 2G mais 2 pontos fixos. Bom, desculpa pela confusão. Um outro corolário é o seguinte: se eu tenho duas aplicações de X em P1 de grau 2, então elas são a mesma, a menos de um automorfismo de P1. Tá certo? Porque o ponto todo é o seguinte: se eu tenho uma aplicação F de grau 2 para P1, eu tenho um automorfismo. Então, eu posso definir uma aplicação φ aqui, tal que φ diferente da identidade, mas φ ao quadrado é igual à identidade, que simplesmente φ permuta as fibras de F. Então, você tem claramente uma aplicação contínua que faz isso, e ela vai ser holomorfa no complemento dos pontos críticos, mas pelo teorema de extensão de Riemann, ela vai ser holomorfa para todo lado. Tá bom? E perceba que enquanto a aplicação F ela não é muito bem intrínseca, porque eu sempre posso compor ela por automorfismo de P1, essa φ é intrínseca. Né? E se eu tiver uma outra F,
uma G, né? Uma outra aplicação. Esse φ, pelo corolário anterior, vai ter que ser o mesmo, tanto para F quanto para G, e, portanto, segue sem dificuldade que elas têm que diferir por um automorfismo. Eu estou usando φ, aqui vamos chamar de psi. Tinha tantas letras para escolher, eu escolhi justa que estava no enunciado. Mas esse φ não é o mesmo, não é o psi. Tá bom? Então, a gente tem essa consequência bacana também. Então, para terminar, eu acho que é o grande... uma das coisas que justificam o estudo dessas superfícies hiperelípticas, que elas são justamente, né, as superfícies de rima de gênero maior ou igual que 2, tal que o sistema linear completo Kx não define o mergulho. Então, o que eu estou falando é que Kx define o mergulho se somente se x não é hiperelíptica. E eu acho que isso meio que justifica o estudo dessas curvas, a definição, porque, né, distinguir isso dentro da classe de todas as superfícies de rima, porque distinguir as hiperelípticas, isso aparece de forma bastante clara nesse teorema. Então, como é que é a prova disso? Então, lembra que Kx, ou Kx ou um V, né, ou seja, LV, um sistema linear. Qualquer. Né? Então, a gente sabe que LV define o mergulho. Se somente se V menos P menos Q, contido em V, tem codimensão 2 para todos PQ pertencente a X. Tá bom? Isso a gente sabe. Essa foi uma proposição que a gente mostrou, acho que 2 ou 3 aulas atrás. Então, vamos assumir que eu tenho que... eu já sei que vamos assumir que eu tenho que Kx não é um mergulho, não define. Então, isso me diz que o H0, então quer dizer que existem P e Q pertencente a X, talvez iguais, ninguém está falando que não podem ser iguais, tal que H0 de X, ômega 1 de X menos P menos Q vai ser igual a H0 de X, ômega 1 de X, mais delta, onde delta, menos delta, onde delta é igual a 0,1. Concordam comigo? Se fosse... Eu estou dizendo que tem um par de pontos em que essa codimensão não é 2, então se ela não é 2, tem que ser 0 ou 1. Para essa situação. Tá bom? Então, estou assumindo que H0 x menos P menos Q é igual a 0 de x, ômega 1 de x, menos delta, com delta pertencente a 0,1. Muito bem. Agora, eu sei que por Riemann-Roch, H0 de x, ômega 1 de x
menos P menos Q menos o H0 de X de O de X P mais Q é igual ao grau do ômega 1 menos 2 mais 1 menos G. Agora, o grau do ômega 1 é 2G menos 2. Aqui fica menos 4, mais 1 menos 3, menos G. Então, isso vai ser igual a G menos 3. Portanto, o H0 daqui, eu tenho que é o H0 de X, O de X, P mais Q, vai ser igual a H0 de X, ômega 1 de X, menos P, menos Q, mais 3, menos G. Agora, eu sei também que isso é o H0 de X, ômega 1 de X, menos delta, mais 3, menos G, mas isso vai ser 3 menos delta, porque isso aqui é justamente G. Portanto, se o delta é 0 ou 1, esse sujeito pertence a 2 ou 3. Não pode ser 3, porque esse cara... Não, em princípio não. Não pode ser 3. E o que a gente deduz é que o H0 de X, O de X de P mais Q, é igual a 2, né? E, portanto, eu tenho... Bom, também não preciso nem excluir o caso 3. Se eu tenho duas seções desse fibrado, eu defino uma aplicação 2:1 em P1, e eu tenho que X é hiperelíptico. Tá bom? Então, isso mostra que X é hiperelíptica, e, por outro lado, se X é hiperelíptica, a gente já viu que a Kx define uma aplicação 2:1 na imagem daquele mergulho de P1 em PG-1 dado pelas potências de X, quando expresso em coordenadas locais. E foi isso que a gente anunciou, né? Olha, o sistema linear completo não é um mergulho se somente se X é hiperelíptico. Foi isso que a gente mostrou. E quando X é hiperelíptico, a imagem é definida por Kx é isomorfa P1. A gente já tinha mostrado anteriormente. Com isso, a gente terminou a prova do teorema e terminou a aula de hoje. Vou parar a gravação.